E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Cientistas começaram a simular o cérebro humano inteirinho dentro de um supercomputador. Veremos também robôs vivos que já possuem sistema nervoso e começam a desenvolver comportamento próprio. A Amazon está entrando de vez na corrida pelos robôs humanoides dentro das nossas casas. Além disso, veremos também máquinas que já estão correndo em velocidades bem próximas, quase batendo o Usain Bolt. E uma tecnologia chinesa que acaba de ultrapassar a velocidade do som diretamente aqui no solo. Bora entender tudo isso e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Existe uma pergunta que a ciência ainda não conseguiu responder completamente. Como é que o cérebro humano realmente funciona? E talvez o mais impressionante de tudo isso seja o seguinte: a gente usa ele todos os dias, mas não entende completamente como é que ele cria os pensamentos, a memória, a consciência e até a própria percepção da realidade. Mas agora um grupo de cientistas decidiu tentar algo que até pouco tempo atrás parecia impossível: simular um cérebro humano completo. Pesquisadores do Centro de Pesquisa Jülich estão trabalhando em um projeto que pretende reproduzir digitalmente bilhões de neurônios funcionando ao mesmo tempo. E para isso eles vão usar o atual supercomputador mais poderoso do planeta, o Júpiter. Essa é uma máquina capaz de processar quantidades gigantescas de informação em paralelo. Mas para a gente entender o tamanho desse desafio, é preciso olhar para um exemplo bem menor. Recentemente, os cientistas conseguiram mapear completamente o cérebro de uma mosca das frutas. E mesmo sendo minúsculo, esse aí possui cerca de 54 milhões de conexões neurais. E tudo isso é concentrado em um espaço do tamanho de um grão de areia. Agora imagine escalar isso aí para um cérebro humano. Estamos falando de algo em torno de 20 bilhões de neurônios apenas no córtex, conectado por cerca de 100 trilhões de sinapses. E mesmo com todo esse poder computacional disponível hoje, isso ainda é um desafio extremo. A ideia dos pesquisadores é combinar vários modelos menores de regiões cerebrais e integrá-los em uma única simulação funcionando ao mesmo tempo, como se estivessem reconstruindo o cérebro peça por peça, montando um Lego ali. E existe um detalhe interessante aqui: simulações anteriores feitas ao longo da última década falharam em atingir esse nível de complexidade. E isso aconteceu mesmo com investimentos enormes. Mas agora, com o avanço dos supercomputadores, algo mudou. Os cientistas já conseguiram demonstrar que redes neurais em larga escala começam sim a apresentar comportamentos diferentes, não apenas maiores, mas qualitativamente diferentes. É como se, ao atingir certo nível de complexidade, o sistema começasse a exibir propriedades que não existiam antes. E isso levanta uma possibilidade intrigante. Será que simular um cérebro inteiro em escala real pode revelar algo que nunca conseguimos observar diretamente? Bem, a resposta a essa pergunta vai ficar de lado por um tempo, mas existe um limite importante aqui. Mesmo que essa simulação funcione, ela ainda não será um cérebro real. Segundo os próprios pesquisadores, simular não significa recriar. Porque o cérebro não é apenas uma rede de conexões. Ele é influenciado por química, por ambiente, corpo e experiências. E tudo isso é extremamente difícil de reproduzir. Ainda assim, o caminho já começou, meus amigos. E ele aponta para um futuro onde, talvez, possamos observar o funcionamento da mente humana de uma forma nunca antes possível. E talvez, eu estou dizendo talvez, tá? Até responder perguntas que acompanham a humanidade já há vários séculos, como a origem da consciência ou o que realmente significa pensar. Mas entender o cérebro é apenas uma parte do desafio, porque enquanto alguns cientistas estão tentando simular esse funcionamento em máquinas, outros estão seguindo por um caminho muito mais direto, tentando recriar sistemas que já nascem com comportamento próprio. Vamos ver isso agora. Vimos que os cientistas estão tentando simular o cérebro humano com supercomputadores cada vez mais poderosos. Mas tem uma outra linha de pesquisa que segue um caminho completamente diferente. Em vez de tentar reproduzir a mente digitalmente, esses pesquisadores estão agora começando a construir sistemas vivos, capazes de desenvolver comportamento por conta própria. Pesquisadores do Wise Institute criaram um novo tipo de robô que não é feito de metal nem de circuitos tradicionais, mas de células vivas organizadas de forma controlada, dando origem a estruturas chamadas de neurobots, que representam um salto importante em relação aos chamados biobots ou os xenobots desenvolvidos anteriormente. A diferença é que, agora, esses sistemas não apenas se movem, eles também possuem algo que antes não existia nesse tipo de estrutura:
um sistema nervoso funcional que é capaz de influenciar diretamente o comportamento. Esses neurobots são formados a partir de células embrionárias de RAM que, durante o desenvolvimento, recebem células precursoras neurais e, ao longo do tempo, essas células se diferenciam em neurônios que começam a se conectar entre si, formando redes neurais reais que passam a interagir com o restante do corpo biológico. Esse detalhe muda completamente o cenário, porque nos modelos anteriores, o movimento acontecia de forma muito mais simples, sem coordenação central, basicamente guiado por mecanismos físicos, enquanto agora existe um sistema interno capaz de organizar e modificar esse comportamento. Na prática, os pesquisadores observaram que a presença desses neurônios alterou não apenas o movimento, mas também a própria forma dessas estruturas, tornando os neurobots mais alongados, mais ativos e com padrões de comportamento mais complexos e espontâneos. Isso indica que o sistema nervoso não está apenas presente, ele está funcionando e influenciando decisões e reorganizando o próprio corpo desses seres. Os testes realizados reforçam essa ideia, porque quando os cientistas aplicaram substâncias que afetam a comunicação entre os neurônios, os neurobots reagiram de maneira diferente dos modelos sem sistema nervoso, o que confirma que essa rede neural está ativa e desempenhando um papel real no comportamento. Mas talvez o ponto mais intrigante esteja além do movimento. Durante os experimentos, os pesquisadores identificaram mudanças na expressão genética dessas estruturas, incluindo genes ligados ao desenvolvimento de sistemas sensoriais, o que abre a possibilidade de que, no futuro, esses sistemas possam desenvolver formas ainda mais complexas de interação com o ambiente. Isso coloca essa tecnologia em uma posição única, porque ela deixa de ser apenas engenharia e passa a ocupar um espaço entre biologia e máquina, criando uma nova categoria de sistemas que não se encaixam completamente em nenhuma das duas. E agora nós vamos sair dessas máquinas biológicas e entrar no campo das máquinas de silício, que estamos acostumados já, é um campo mais tranquilo pra gente. A corrida pelos robôs humanoides acaba de ganhar um novo praticante de peso, e dessa vez não é uma startup ou um laboratório de pesquisa, é a Amazon. A gigante da tecnologia adquiriu a Fauna Robotics, uma empresa especializada no desenvolvimento de robôs humanoides com uma proposta que é completamente diferente do que normalmente se vê por aí. Em vez de máquinas rígidas, metálicas e industriais, a Fauna desenvolveu um robô chamado Sprout, que aposta numa abordagem muito mais próxima do ambiente humano. Com cerca de 1 metro de altura e pouco mais de 20 quilos, o Sprout foi projetado para operar em espaços compartilhados. Com um corpo macio, semelhante à espuma, esse sistema aí prioriza a segurança e a interação. E esse tipo de design não é apenas estético, ok? Ele muda completamente a forma como os robôs podem ser utilizados, porque ele permite interação direta com as pessoas, inclusive em ambientes domésticos, sem nenhum daqueles riscos associados às estruturas rígidas e pesadas. E isso revela algo importante sobre a estratégia da Amazon. Até agora, a empresa vinha focando fortemente em automação logística, especialmente dentro dos seus centros de distribuição, com suas metas bem agressivas de automação em larga escala. Mas no mercado doméstico, as suas iniciativas ainda eram bem limitadas. Agora, com a aquisição da Fauna, o foco começa a mudar. A ideia deixa de ser apenas automatizar os processos internos e passa a explorar o potencial desses robôs humanoides voltados diretamente para o consumidor. A Amazon já vinha assim investindo no desenvolvimento de inteligência artificial aplicada à robótica, especialmente através de suas equipes internas focadas em sistemas generalistas. Mas faltava algo essencial para eles: o corpo. Com a Fauna, a empresa passa agora a ter acesso a uma plataforma física que já foi desenvolvida, equipada com sistemas de interação, manipulação de objetos e capacidade de aprendizado ao longo do tempo. Deixa eu te contar uma novidade que eu acredito que sim, irá somar muito para você. Lembra-se da Áurea, a inteligência artificial que já há um bom tempo eu estou anunciando aqui no canal? Pois bem, agora o pessoal da Genesis liberou 15 dias de testes grátis, tá? Sem precisar usar o cartão de crédito ou outro meio de pagamento para se registrar. É bem simples, é só acessar o link na descrição, no comentário fixado ou aqui no QR Code que está na sua tela. Você vai direto ao cadastro e pode usar por metade de um mês, ouviu bem? Metade de um mês de forma integral a nossa inteligência artificial. Sabia por que os caras liberaram esse acesso de 15 dias grátis que nenhuma outra faz? Porque eles confiam no produto que eles têm. Eles sabem que você, ao testar, vai querer usar por tempo indefinido. E eu quero te lembrar que com a Áurea você tem acesso às melhores inteligências artificiais do mercado: GPT, Gemini, DeepSeek e diversas outras. Corre aí no comentário fixado e já veja todas as IAs que estão disponíveis para você. E é por 15 dias completamente grátis. Só para quem usar o meu cupom, tá bom? O meu link está aqui na descrição. Essa é uma conquista do Realidade Impressionante. Então nos ajuda que eu estou sempre te ajudando, hein? Me ajuda que eu te ajudo?
Nos Estados Unidos, o IHMC está preparando a próxima geração do seu robô humanoide chamado de Alex, e dessa vez o foco não é mais impressionar com demonstrações isoladas, mas sim construir uma máquina realmente capaz de operar em cenários reais, onde cada decisão precisa ser tomada em tempo real. Esse robô é a evolução de um modelo anterior que já era conhecido por tarefas como jogar ping-pong e até mesmo treinar boxe ali, mas a proposta mudou completamente agora, menos demonstração e mais utilidade prática, com um projeto voltado para ambientes onde os seres humanos enfrentariam riscos bem grandes. Uma das mudanças mais importantes está no próprio corpo da máquina, que ficou mais leve, mais rápido e mais eficiente, com cerca de 85 kg, já incluindo a bateria, uma redução significativa em relação à geração anterior. E isso não é apenas um detalhe técnico, porque menos peso significa mais agilidade, melhor equilíbrio e maior capacidade de adaptação em ambientes instáveis. Além disso, o Alex foi equipado com atuadores mais potentes e precisos, permitindo movimentos mais rápidos e controlados, o que amplia bastante a sua capacidade de execução nas tarefas complexas, principalmente aquelas que exigem resposta imediata e mudanças no ambiente. Mas o ponto central aqui não está apenas no desempenho, está no propósito. O Alex está sendo desenvolvido para atuar em situações onde a presença humana simplesmente pode representar risco, como entrar em prédios colapsados, explorar áreas perigosas ou realizar missões de reconhecimento antes da chegada de equipes de resgate. E isso muda completamente a lógica de uso desses sistemas, porque deixa de ser uma substituição simples e passa a ser uma extensão da capacidade humana. Esse tipo de robô claramente está sendo pensado para operar em conjunto com as pessoas, ajustando o seu comportamento com base no ambiente e nas decisões humanas, criando uma dinâmica de coordenação que pode transformar os setores como indústria, logística, manutenção e operações de emergência. E claro, quando falamos de humanoides, não dá para não mencionar a Unity Robotics, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas antes dá uma focada que eu tenho esse robozinho aqui, tá na descrição se você quiser, é que eu tenho que mostrar, senão o YouTube não deixa eu colocar os links, tá bom? Tem esse aqui, tem o C3PO, vou deixar os links na descrição, você comprando por ali, você me ajuda com uma pequena comissão, beleza? Corre lá, dá uma olhadinha aí. A mencionada ali atrás, a startup chinesa Unity Robotics, apresentou uma nova demonstração do seu robô humanoide H1, que atingiu uma velocidade de até 10 metros por segundo, o que equivale a aproximadamente 36 km por hora. Esse número coloca o robô muito mais próximo da velocidade de um atleta humano de alto nível. O Usain Bolt, por exemplo, acho que bateu 9, alguma coisinha. Alguém me ajuda no comentário aqui. Algo que até pouco tempo atrás parecia bem distante para esse tipo de máquina. Para efeito de comparação, essa velocidade corresponde a uma corrida de 100 metros em cerca de 10 segundos, um desempenho que, como eu mencionei, já é quase na faixa cravada por Usain Bolt. O mais impressionante é que esse avanço não veio de uma mudança radical no hardware, mas principalmente de melhorias no software e nos sistemas de controle. O H1 já existia, mas agora ele passou a se mover de uma forma muito mais eficiente, coordenada e mais rápida, mostrando que a evolução da robótica está cada vez mais ligada à inteligência que controla o corpo e não apenas a estrutura física da máquina. Com cerca de 62 kg e pernas de aproximadamente 80 centímetros, o robô foi projetado com foco em desempenho dinâmico, sendo capaz de lidar com os movimentos rápidos e manter a estabilidade mesmo em altas velocidades. Esse tipo de controle exige um nível extremamente alto de precisão, porque a cada passo o sistema precisa ajustar o equilíbrio, a força e a direção, tudo em tempo real. Qualquer erro pode resultar em queda. Isso torna essa conquista ainda muito mais relevante. Quando se analisa o histórico recente, o salto é ainda mais evidente. No início de 2024, por exemplo, esse mesmo modelo aí atingia cerca de 3,3 metros por segundo. Agora, ele ultrapassa os 10 metros por segundo, um aumento de mais de 200% em pouco tempo. E esse tipo de evolução mostra que o ritmo do desenvolvimento da robótica humanoide está realmente acelerado de forma significativa. Mas a velocidade por si só não é o objetivo final. Ele é um indicador, um sinal de que esses sistemas estão se tornando mais estáveis, mais eficientes e mais capazes de operar em ambientes reais. Porque correr rápido, isso aí não é apenas sobre velocidade, é sobre controle, é sobre equilíbrio, é sobre a capacidade de resposta. E tudo isso são elementos essenciais para que os robôs humanoides possam sim, no futuro, atuar em tarefas muito mais complexas. Mas nem toda evolução está ligada à velocidade, porque em muitos cenários o desafio não é se mover mais rápido, é sobreviver em ambientes onde os humanos não conseguem entrar. Um dos maiores desafios no combate aos incêndios não é apenas apagar as chamas, mas entender o que está realmente acontecendo dentro delas. Ambientes com calor extremo, fumaça densa e risco constante de colapso tornam praticamente impossível para o ser humano entrar de forma segura e sair com vida de lá.
Mas uma nova tecnologia está sendo desenvolvida justamente para mudar esse cenário. Pesquisadores do ENPA criaram um drone projetado para operar diretamente dentro de incêndios, suportando temperaturas que destruiriam qualquer equipamento convencional. Chamado de Fire Drone, esse sistema foi desenvolvido para resistir a temperaturas de até 200 graus Celsius. Esse é um salto enorme em comparação com cerca de 40 graus que os drones tradicionais conseguem suportar. Isso só foi possível graças ao avanço do material que protege os seus componentes. O drone é envolvido por uma camada de aerogel, um material extremamente leve e poroso, que é capaz de isolar o calor de forma eficiente, criando uma barreira térmica ao redor de toda a sua estrutura. Além disso, o sistema conta com um controle interno de temperatura, que monitora constantemente os componentes e ativa mecanismos de resfriamento quando necessário, permitindo que ele permaneça operacional por vários minutos mesmo em ambientes extremos. Equipado com câmeras e sensores térmicos, o Fire Drone transmite as imagens em tempo real, permitindo que as equipes externas possam visualizar o interior de um incêndio com bastante precisão. Isso inclui identificar os focos de calor, mapear as estruturas internas e avaliar riscos antes de qualquer pessoa precisar entrar no local. Um outro detalhe importante é que o drone foi projetado para operar em ambientes onde o GPS não está funcionando. Ele faz isso utilizando sistemas de navegação internos que permitem manobras precisas mesmo em locais fechados e sem visibilidade. Isso amplia bastante as suas possibilidades de uso, desde resgates em prédios em chamas até inspeções em indústrias que permanecem perigosas por dias após um incêndio. E enquanto algumas tecnologias estão sendo criadas para proteger as vidas em situações extremas, outras estão sendo desenvolvidas para ultrapassar limites que durante décadas pareciam intangíveis. Você vai entender, fica aí que você vai entender. Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências desenvolveram um sistema de lançamento eletromagnético que é capaz de acelerar os veículos a velocidades supersônicas diretamente aqui no solo, ultrapassando o Mach 1, tá bom? O equivalente a mais de 1.200 km por hora. Esse tipo de tecnologia, conhecido como trenó eletromagnético, já havia sido estudado há décadas passadas por países como os Estados Unidos e até a antiga União Soviética, mas sempre enfrentou limitações técnicas que impediram o seu uso confiável em velocidades tão altas. O principal desafio não era apenas acelerar o veículo, era manter o controle. Em velocidades próximas ou acima da barreira do som, o sistema passa a enfrentar as forças aerodinâmicas que são extremamente instáveis, além também de ondas de choque que podem interferir diretamente nos sensores responsáveis por medir velocidade e posição. Na prática, isso significa que o próprio sistema perde a capacidade de saber o quão rápido está indo, o que torna qualquer erro potencialmente catastrófico. A solução encontrada pelos cientistas chineses foi eliminar completamente essa dependência de sensores externos. Em vez disso, o sistema passou a extrair informações diretamente do comportamento elétrico das bobinas que impulsionam o trenó ao longo da pista. À medida que o veículo acelera, pequenas variações na tensão dessas bobinas carregam as informações precisas sobre velocidade. Esses sinais são analisados por um algoritmo que combina múltiplas leituras. Ele filtra as interferências causadas pelas ondas de choque e ajusta os dados em tempo real. O resultado é um sistema capaz de medir a velocidade com um erro inferior a 1,1%, mesmo em velocidades superiores a 370 metros por segundo. Esse nível de precisão permite algo que antes era impossível: controle estável em regime supersônico, o que indica que o estudo dessa tecnologia pode ser apenas o começo de algo ainda maior, um novo tipo de infraestrutura capaz de operar em velocidades que até pouco tempo atrás eram restritas ao ambiente aéreo. E aí, se gostou desse episódio, já sabe, né? Deixe o seu like, confere a sua inscrição. Obrigado por me acompanhar até aqui, e é só clicar em uma das duas sugestões que estão na sua tela que nós nos vemos no próximo. É só clicar, é rapidinho. Clica que eu te vejo ali. Tô esperando, hein? Valeu! Tchau, tchau!